Boa noite, o Jornal da Câmara está começando e você vai ver nesta edição. Em grande expediente, vereador Alberi Grando presta contas do mandato e avalia a participação nas comissões da Casa. Eu acho que foi boa a passagem, né? Pela maneira de trabalho que a gente desenvolveu em todas as comissões que eu participei. Tem excelentes vereadores dentro de Passo Fundo, né? E claro que depende muito da coordenação dessa comissão. Nomeados os integrantes da Frente Parlamentar Mista contra a Intolerância: Isamar Oliveira, Paulo Necli, Renato Checker, Wilson Liu e a vereadora Cláudia Furlaneto. Lei de Diretrizes Orçamentárias tem previsão de quase 650 milhões de reais para 2017. Nós tivemos para esse ano de 2017 uma variação de 9% em relação a 2016, que é uma variação otimista, na verdade, mas também realista dentro desse cenário que nós temos de crise política. E o prazo para a apresentação de emendas ao projeto encerra amanhã. Que a comunidade participe do debate, participe do processo. Nós iniciamos o Jornal da Câmara de hoje com a reportagem produzida durante o primeiro grande expediente da semana. O espaço foi ocupado pelo vereador Alberi Grando, que aproveitou para fazer uma prestação de contas do seu mandato. Os parlamentares têm a responsabilidade de elaborar a legislação municipal. São eles que fazem a ponte entre a comunidade e o prefeito, além de fiscalizar o trabalho do executivo. Justamente o papel do vereador foi um dos temas destacados na tribuna pelo orador. Uma coisa importante, vereador não mexe com dinheiro, isso compete ao executivo. Por isso que eu briguei muito, inclusive falei, quando falava da comissão da reforma política, das emendas parlamentares, que eu sou contrário. Porque isso é mexer com dinheiro, isso não é papel nosso, nós falamos claramente que não é. Então o papel do vereador é esse aí, mais do que isso é fazer a má política, sem dúvida nenhuma. O vereador Alberi Grando também fez um resgate das principais demandas apresentadas no mandato. Das indicações encaminhadas à Prefeitura, lembrou o pedido de instalação do sistema de bilhetagem eletrônica para o transporte coletivo. Se conseguirmos passar a ter a bilhetagem eletrônica, não vai se manusear dinheiro mais, ou menos se manuseia muito pouco. Então deixa de ser o ônibus um atrativo. O ônibus é assaltado praticamente todas as noites aqui em Passo Fundo. Então, eu fiz essa indicação, acho que isso vai ajudar bastante. Mas existem alguns impedimentos, algumas pessoas são contra, enfim, está se brigando por isso. Mas é uma questão puramente de segurança e extensão de saúde, que é o que eu lido, né? O parlamentar falou ainda dos projetos aprovados na Casa do Povo. Uma das matérias dele modificou o Código de Posturas do município, no que diz respeito às placas de sinalização. Desde o ano passado, junto com os nomes das ruas, constam informações sobre quem são os homenageados. Qualquer pessoa que passa numa esquina e vê uma placa, ela lê o nome da placa. Aquela pessoa, vamos botar o nome de Fagundes Reis, ele deixa de ser um eminente militar que foi e passa em uma rua só. Então é interessante que alguém veja, não, ele não é uma rua. Ele foi um militar que veio aqui em Passo Fundo, ele fundou a cidade de Passo Fundo. E assim tem várias pessoas que deram o nome. Porque veja assim, quando alguém doa o nome, alguém resolveu dar o nome naquela rua daquela pessoa, ela fez alguma coisa. E se situar no tempo, então tá o ano que nasceu, o ano que faleceu e sucintamente o que ele fazia para receber esse título. Eu acho que isso é uma lei assim que para mim é das mais importantes das minhas leis, porque é história, é cultura, é ensinar para as pessoas quem é que foi esse cidadão, por que ele doou aquele nome naquela rua. Outra legislação que está em vigor foi criada para impedir a remoção de cemitérios antigos localizados em propriedades do interior. Hoje não se permite que se desmanche um cemitério existente. Se tiver 2 túmulos, tem 2 pessoas ali. Se houver um acordo, isso faz parte da lei, o segundo artigo, um acordo entre os familiares, há a possibilidade de remoção.
Então aí sim pode ser feito, mas o familiar tem que concordar. Ninguém gostaria de ver o seu ente que está ali sepultado, de repente passar um trator e lavrar tudo aquilo ali. Então a ideia foi essa. Essa ideia surgiu através de uma pessoa que nos procurou, assustada porque queriam acabar com o cemitério onde estavam os entes queridos dela. Então por isso surgiu essa lei e ela foi sancionada assim já. O vereador Alberi Grando encerrou o grande expediente avaliando o seu trabalho junto às comissões. Nesta legislatura, ele atuou em 2 grupos permanentes, a COPNR e a COTC, e outros 5 temporários, entre eles o que debateu a reforma política. Eu acho que foi boa a passagem, né? Pela maneira de trabalho que a gente desenvolveu em todas as comissões que eu participei, tem excelentes vereadores aqui dentro de Passo Fundo, né? E claro que depende muito da coordenação dessa comissão. Se uma comissão não tiver um bom coordenador, alguém que puxe, alguém que exija, de fato essa comissão ela vai patinar. Mas ainda bem que a maioria das comissões tem bons coordenadores e tem funcionado bem. Tanto é que nós temos aí vários projetos, indicações, pedidos de providências que passam muitas vezes pelas comissões e as comissões não têm parado, têm trabalhado bastante. Então aquela ideia que o vereador só vem aqui para trabalhar na segunda tarde, na quarta tarde, não é bem verdade. Eu vejo aqui a maioria dos vereadores, vou tirar alguns sim, porque de fato não é bem assim. A grande maioria está sempre aqui na Câmara de Vereadores, embora ainda exerça a sua profissão normal. Porque eu sou adepto de que o vereador tem que ser vereador, mas tem que ter uma profissão, para não virar um profissional da política. O trabalho do CORED pauta o programa Câmara Entrevista, que vai ao ar daqui a pouco. A presidente do Conselho também fala sobre a consulta popular e a parceria com o Poder Legislativo. Então daí a gente assumiu a responsabilidade, o CORED Produção, o CORED Norte, que a sede é em Erechim, juntamente com os prefeitos dos municípios do corredor da 153, desses 68 quilômetros, mais a universidade, mais a área de transporte, o setor de transporte. Assumimos, então, essa responsabilidade de fazer uma ação pública. Essa ação pública, e daí vem os gestores do Legislativo, vem os vereadores, né, que tem uma ação também aqui em relação a 285, que é Passo Fundo, Carazinho, né? Então a gente uniu essas forças para fazer uma ação pública que aconteceu há 2 meses atrás. Nós tivemos o mote nosso foi a Expo Direto também, a gente conseguiu lá fazer um bom número de coleta de assinaturas. Esse material já está todo impresso, já está todo encadernado, para que a gente vai ter outras ações agora, outros desdobramentos dessa ação. E depois do intervalo, você vai conhecer quem são os integrantes da Frente Parlamentar Mista contra a Intolerância. Nós já voltamos. Seu guarda, foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. O que foi, pai? Esse estado, nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Oi, Giva. Tem mamão maduro? Claro, dona Denise. Aqui no Gilberto Hortifruti, as frutas estão sempre maduras. Gilberto Hortifruti? Tá chique, hein, Giva? E a senhora está falando com o diretor. Formalize o seu negócio e seja um empreendedor individual. Pagando um pouquinho por mês, você tem direito aos benefícios da Previdência Social, como auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Cuide da sua saúde e proteja o seu futuro. Acesse o Portal do Empreendedor. Brasil, um país de todos. Nesta semana foram nomeados os integrantes de uma nova frente parlamentar. Ela foi criada para tratar de questões ligadas à intolerância religiosa, preconceito racial e homofobia. O requerimento é de iniciativa da vereadora Cláudia Furlaneto, através da mesa diretora.
é uma casa que tem que também fazer a defesa de direitos. E fazer defesa de direitos é trabalhar, sim, pela paz. Nós temos aí diversos segmentos que são cotidianamente atacados, né? A gente chama de ataque de ódio, seja por a condição afetiva, seja pela questão religiosa, seja em virtude da sua etnia. Enfim, nós estamos propondo então para que demais vereadores possam discutir essa questão, possamos de alguma forma frear, diminuir, a gente sabe que não acaba, mas quando a gente escuta as pessoas, é uma frente parlamentar mista, onde virão então representantes de vários segmentos da sociedade discutir, isso amplia os nossos conhecimentos e amplia também a nossa defesa em prol da paz. A comunista explicou que a frente parlamentar vai debater a intolerância que atinge diferentes segmentos sociais. Nós recebemos há pouco tempo nesta casa um crime de ódio contra a religião, né? Onde pais de santo vieram até a casa nos mostrar, então, nos pedir socorro por ter tido a sua terreira de Umbanda invadida. Houve tiros, houve facadas. Então, a questão religiosa é uma questão que a gente está apontando e que nós vamos trabalhar com muito afinco. Temos a questão LGBT, que é a questão da homofobia, que também gera uma intolerância. Em muitas, talvez, uma questão esteja vinculada a outra, a questão religiosa e a questão da homofobia. A gente sabe que tem vínculos aí. E também a questão do racismo, né? Então a gente tem essas três pautas que elas se conversam entre elas e que estão aí precisando de um olhar mais atento. E confira agora quem são os titulares e os suplentes deste novo grupo especial. São titulares da Frente Parlamentar contra a Intolerância os vereadores Isamar Oliveira, Paulo Necli, Renato Checker, Wilson Liu e a vereadora Cláudia Furlaneto. A suplência dos trabalhos ficou com os vereadores Alberi Grando, Alex Necker, Gleison Consalter, Paulo Pontual e Rui Lorenzato. Continua tramitando no Legislativo o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. A previsão do Executivo é que sejam investidos quase 650 milhões de reais. Os detalhes da LDO são esclarecidos na reportagem pela secretária de Planejamento. A proposta está diretamente ligada ao desenvolvimento de Passo Fundo. A receita total estimada para o próximo ano é de pouco mais de 649 milhões de reais. A definição do valor da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vem a partir de uma análise das possibilidades de entrada de recursos nos cofres do município. Então, normalmente a gente faz diversos estudos de projeções, tanto com índices quanto com, por exemplo, se tem novas empresas que vão começar a pagar novos tributos, enfim, né? E aí é gerado esse valor. Nós tivemos para esse ano de 2017 uma variação de 9% em relação a 2016, que é uma variação otimista, na verdade, mas também realista dentro desse cenário que nós temos de crise política no país e que não nos permite fazer uma projeção a maior, tendo em vista que o cenário ainda é instável. Mas é uma projeção boa, que nos permitirá fazer um orçamento, uma lei orçamentária que viabilize as ações para 2017. A Lei de Diretrizes Orçamentária define as metas de investimentos do Poder Executivo. O valor será dividido entre os setores da administração direta e indireta. Quando nós elaboramos, então, a LDO, que é a Lei das Diretrizes, ela fala em valores gerais. Esse valor de quase 650 milhões é um valor que engloba
a prefeitura e todas as autarquias, Câmara de Vereadores, hospital, IPASSO, enfim. Depois nós passamos, então, para a lei orçamentária em si, onde nós vamos destrinchar tudo isso. E por que é importante que a nossa previsão seja o mais próximo da realidade? Porque quando nós colocarmos as ações para 2017, o valor dessas ações, se nós fizermos uma estimativa muito superior ou muito inferior, vai dar problema na realização dessas ações no ano que vem. Lembro que ano que vem também é o último ano do plano plurianual, né? Então, o próximo governo, no seu primeiro ano de mandato, fará um novo plano plurianual em que preverá 4 anos de ações, né? E depois as leis anuais de orçamento. E na Câmara Municipal, a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas é a que tem o mérito de avaliar o conteúdo da LDO. Os vereadores estarão recebendo até amanhã as emendas ao projeto. O presidente do grupo pede que a população traga sugestões. Nós já fizemos uma audiência pública, né? Nesta audiência pública surgiram ali 2 emendas importantes e que será colocada aí dentro das emendas à LDO. Eu acho que é importante o momento de a comunidade de Passo Fundo estar discutindo com muito carinho esta peça orçamentária para que o ano que vem se direcione bem os investimentos do município de Passo Fundo, considerando aí um aumento da receita ainda mais. Que bom que isso aconteceu, né? Passando de 600 milhões, em torno de 640 milhões, que é onde vai se trabalhar a peça orçamentária para o ano que vem. E muito logo vem a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que se tratará então dos valores, né? Então automaticamente se fará audiência pública mais uma vez para que a comunidade participe do debate, participe do processo e seja o cidadão passofundês seja ativo nesse processo. Como é que estão as pracinhas, se está precisando ou não, como é que está a nossa escola, está bem fechada, precisa de muramento, ou seja, uma infinidade de coisas. Como é que está, por exemplo, a questão habitacional, né? Por exemplo, quantas casas serão melhoradas e reformadas no ano que vem, né? Temos que definir. Se nós colocarmos ali apenas 100 casas, como é a proposta do Executivo Municipal, será reformadas apenas 100 casas no ano de 2017. Então nós teremos que então ampliar o número de casas melhoradas. E assim vai, a construção de casas populares também, regularização fundiária, quantas áreas e terrenos serão comprados pelo município para fazer loteamento, para construção de casas habitacionais. Então é uma infinidade de ideias. A votação em plenário está prevista para o dia 24 deste mês. A tramitação encerra no dia 29 com a devolução do texto ao Executivo. E antes de encerrarmos o Jornal da Câmara, vamos ver algumas competições marcadas para esta quinta-feira na Rio 2016. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite e até amanhã.